Capítulo 11 do Evangelho segundo Mateus. Nós vamos do versículo 1 ao versículo 6, continuando as nossas exposições no Evangelho segundo Mateus e passando, por um novo momento do próprio Evangelho, do próprio livro. Nós terminamos mais um dos cinco grandes sermões, que compõem ali a estrutura do Evangelho segundo Mateus, o discurso da missão. Nós concluímos o discurso da missão e agora nós vamos para um outro momento de narrativa do Evangelho segundo Mateus, onde o evangelista vai falar sobre alguns acontecimentos, apesar de ter muitos ensinos nesse bloco aqui, capítulo 11 e 12, a ideia aqui é falar sobre alguns acontecimentos, alguns fatos na vida de Jesus, tá bom? Versículo 1 em diante diz assim: quando Jesus acabou de dar estas instruções aos 12 discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades deles. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Sua palavra, Pai, sua igreja, seu povo, e eu sou o seu servo. Eu suplico a Ti, em nome de Jesus, que o Seu Espírito atue enquanto nós estivermos expondo a Sua palavra. Que Sua palavra seja aplicada, Senhor, no mais íntimo do nosso ser, ela seja aquilo que ela mesma diz que é, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, viva e eficaz, que ela nos edifique, nos torne mais parecidos com o Seu Filho, que nós possamos sair daqui, Senhor, melhores do que nós entramos, mais parecidos com Jesus do que aqui chegamos para louvor de Sua glória. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Como eu já antecipei aqui, nós estamos migrando de um dos grandes discursos, na verdade é o segundo, depois do Sermão do Monte, o segundo grande sermão do Evangelho segundo Mateus, para o terceiro momento de narrativa, onde Mateus vai falar sobre alguns acontecimentos sobre a vida de Jesus. E assim, a guisa de introdução para esse momento, para que você entenda o que a gente vai falar daqui para frente, esse momento do capítulo 11 e capítulo 12 do Evangelho segundo Mateus, é o momento em que as pessoas começam a reagir ao ministério de Jesus. Até então, Jesus estava pregando, ensinando, curando, anunciando a chegada do reino, e nesse momento nós vamos ver o impacto que o ministério ativo de Jesus começou a causar nas pessoas. E o primeiro personagem que aparece assim, tendo uma reação em relação àquilo que Jesus estava fazendo, é João Batista. O que nós vamos ver aqui, nesses 6 versículos, na verdade vamos ver em 5. O versículo 1 é um versículo de transição. Todas as vezes que o texto de Mateus transiciona do grande sermão para a narrativa, ele fala mais ou menos a mesma coisa. Lá o versículo 1 diz assim, quando Jesus acabou de dar essas instruções, é mais ou menos isso. Quando ele vai fechar o discurso para ir para a narrativa, o texto costuma dizer assim: quando Jesus acabou de dizer essas palavras, quando Jesus acabou de dizer essas instruções. Então ele está transicionando aqui, e o versículo 1 ainda diz que Jesus envia os 12, mas também vai trabalhar. Tá? Não fica parado, não. Ele sai pelas cidades da Galileia, pregando, curando, anunciando, ensinando. Ele está ali em atividade. E depois que o texto transiciona, ele vai falar sobre a história de João nesse momento de reação ao ministério de Jesus. Amém? E eu já ouvi uma pregação, na verdade, fizeram um lobby, um lobby muito grande sobre um pregador renomado, que ia numa determinada igreja e falou: Wesley, tu tem que ir porque o cara é um animal.
cara é sinistro, o cara só fala coisa que eu nunca ouvi, meu Deus. Né? 2000 anos de história da igreja, alguém aparecer falando algo que ninguém nunca ouviu, é no mínimo estranho. Mas vamos lá ver. E a pregação daquele dia era toda contra João Batista, toda ela. Na pregação, o cara disse que João Batista tinha inveja de Jesus, disse que João Batista chamou Jesus de víbora, e a aplicação foi assim, né? Que João disse para o povo, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Quem lê o texto de verdade vai ver que João não está falando isso para o povo, João está falando para uma classe específica de pessoas, a saber, os fariseus, né? Que vinham ao batismo de João, mas sem arrependimento. E ele disse que quando João declarou aquelas palavras, ele também chamou Jesus de víbora, já que Jesus estava no meio do povo. A Bíblia não ensina isso, não mostra esse momento nenhum. Tá? Outra coisa é que ele disse que a morte de João Batista foi um castigo de Deus. Porque João Batista tinha que encerrar o ministério dele, sair de cena para Jesus entrar, e ele não respeitou isso. E aí Deus matou João Batista do jeitinho que você conhece muito bem. Tá? E ele usa esse texto aqui para falar que João apostatou da fé. Eu não sei de quem eu fiquei mais raiva naquele dia, né? Do cara pregando, do povo que me chamou. Eu saí de lá atribulado, assim, muito irado, em virtude de haver uma deturpação do texto bíblico tão grande de comprometer coisas que são fundamentais para a fé cristã. Um dos textos, e você vai concordar comigo no final da pregação, um dos textos que mais poderiam fazer bem edificar a igreja no que diz respeito à sua humanidade é esse aqui. E ele desprezou tudo isso, abandonou tudo isso, alegando que João Batista apostatou da fé, negou a fé, abandonou Jesus no meio da sua caminhada. A gente vai ver depois no contexto, né, o testemunho de Jesus, do próprio Jesus sobre João Batista, onde ele chama João Batista do maior profeta nascido de mulher. A gente vai ver que não tem nada disso, tá? Mas foi estarrecedor ouvir o que eu ouvi naquele dia, e nós vamos ao texto para contrariar esse cara e explicar o que o texto está querendo dizer, tá? O versículo 2 começa dizendo o seguinte, ele diz que João estava no cárcere preso, e você lembra desse episódio, né? O capítulo 14 de Mateus vai falar que em virtude de denunciar o adultério de Herodes, Herodes Antipas, né, o filho mais novo de Herodes o Grande, em virtude de ter denunciado o adultério desse rei, ele é preso e logo depois vai perder sua cabeça, vai morrer. Né? Então ele está preso, ele está no cárcere, está aprisionado ali, e o texto diz para nós que enquanto ele estava lá, nesse momento, ele ouviu falar das obras de Cristo. E isso tudo aqui é significativo para a compreensão do texto. Tá? Vai montando aí o cenário na sua mente. João está preso, em virtude de ter pregado contra o adultério de Herodes, né? Ou seja, o ministério de João é que levou ele para a cadeia. E lá na prisão, na cadeia, ele começa a ouvir o que está acontecendo lá de fora. Ele começa a receber notícias de que Jesus está curando, está libertando, está expulsando demônios, está ressuscitando mortos, está multiplicando pão e peixe. É isso que ele está ouvindo dentro da cadeia. E o texto continua dizendo que ele chama alguns dos seus discípulos e diz o seguinte, vão até ele e perguntem a ele se ele é o Cristo, aquele que havia de vir, ou nós devemos esperar outro. E aqui tudo começa. É nesse momento que nós precisamos fazer uma leitura de todo o contexto, não só do texto imediato, mas da história de João e da história do Cristo, para a gente compreender o que está acontecendo aqui. Tá? Perceba, João não tem uma crise de fé. Foi o que o cara disse no dia que eu estava ouvindo. Ele falou que João apostatou da fé, que ele teve uma crise de fé. O texto não diz isso em momento nenhum. O texto diz que ele teve dúvida sobre a identidade do Messias. Ele continua crendo no Messias, ele continua esperando pelo Messias, só que em dado momento ele não consegue dizer exatamente se o Messias que está diante dele é o verdadeiro ou não. Tá? Isso é extremamente normal e a gente vai falar sobre isso. Mas é importante você saber disso. O texto não está falando de uma crise
de fé, de apostasia, de abandono de fé. O texto está falando de uma dúvida legítima da identidade do Salvador que ele tanto esperava. E aí a gente precisa começar a pensar aqui o que levou João Batista a ter dúvidas sobre a identidade do Cristo quanto Messias. É o contexto mais amplo da Escritura e do próprio ministério de João que vai dizer isso para nós. Perceba, João está lá no cárcere e ele está ouvindo que Jesus está fazendo um monte de coisa boa. Curando pessoas, multiplicando pão e peixe, que Jesus tem ressuscitado mortos, que Jesus tem feito aquilo que alguns gostam de chamar de obras de misericórdia. Aquela coisa boa toda que a gente sabe muito bem. E você já leu o Novo Testamento. Você já leu sobre o ministério de João. E quando você ouve a pregação de João, você vai perceber qual é a revelação que ele tem acerca do Cristo. Eu quero ler com vocês aqui bem rápido, Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2, depois do 7 ao 12. Me ajuda, por favor, Marcos. Aqui a gente vai compreender a revelação sobre o Messias que João Batista recebeu. E está aqui, ó. Naqueles dias, surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. 2. Ele dizia, arrependam-se. Então, João Batista, aquele que veio preparar o caminho, a gente vai falar isso na próxima mensagem, na próxima pregação. Ele começa pregando arrependimento, chamando aos homens para se converterem do seu estado, do estilo de vida, da vida que levavam. E aqui a gente consegue começar a compreender o teor, o conteúdo da mensagem que ele recebeu. Ele recebeu uma mensagem que convoca os homens a abandonarem o estilo de vida depravado, pecaminoso, de rebeldia que eles viviam naquela época. Então a mensagem não é muito mole. Amém? Não é muito fácil. Não é palatável, não é aquela mensagem que você ouve assim de boa. Esse era João Batista. E aí, lá no versículo 7 em diante, ele continua, para a gente entender um pouco mais. Quando viu que muitos dos fariseus e saduceus, está vendo? Aqui ele classifica o grupo que ele vai chamar de víbora. Então aqui a gente pega o pregador mais uma vez. Ó. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Mais um pouquinho da compreensão que João tem sobre a atuação do Messias. Na cabeça de João, o Messias está vindo, o grande rei está vindo, e junto com ele a ira se aproxima. Junto com ele o juízo se aproxima, junto com ele o castigo de Deus sobre os impenitentes se aproxima, a ponto dele chamar as pessoas de cobras, de víboras, e dizer que não dá para fugir da ira vindoura sem arrependimento. Ele continua, vamos até o 12. Deem fruto que mostre arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. E isso aqui é legal, ele está falando assim, ó, não adianta vocês falar que vocês são assembleanos, que vocês são batistas, presbiterianos, que vocês têm mãe crente e é de berço evangélico. Deus pode tirar do berço evangélico até pedra, ou fazer pedra sair do berço evangélico. O que ele está querendo dizer é que não é sobre a religião, não é sobre a sua linhagem, é sobre ter tido um verdadeiro encontro com Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que ele está querendo colocar aqui, vai adiante. Aqui é terrível, né? Aqui, meu Deus do céu. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Olha o teor da mensagem de João Batista. Na cabeça de João Batista, ou o povo se arrepende, ou o grande rei vai vir e vai lançar no fogo, no tormento, vai executar juízo sobre todo impenitente. Ele continua. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará como Espírito Santo, aí fala da salvação. Batismo com o Espírito Santo fala da obra do Espírito, convencendo o homem de seu pecado, justiça e juízo, regenerando o homem, transformando o homem numa nova criatura, trocando o coração de pedra pelo coração de carne, aquela coisa toda que você já sabe, novo nascimento. É o batismo com o Espírito Santo e com fogo, Wesley. A gente já leu esse texto, já expôs esse texto aqui. E não é difícil de compreender do que ele está falando.
Há uma compreensão de que quando ele fala sobre batismo como Espírito Santo com fogo, ele está falando da mesma coisa, mas o contexto imediato não nos deixa pensar assim. Nós já lemos um versículo antes, onde ele fala de fogo em relação a juízo. A árvore que não dá bom fruto vai ser lançada no fogo. Agora ele já está falando de fogo de novo, no outro versículo. Aí vamos para o 12º e fecha. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira. Eira, né, era aquele lugar onde o pessoal batia o trigo era separado, a palha seca ficava ali, alguém vinha com uma pá, pegava a palha e jogava dentro do fogo para alimentar o fogo com a palha. Né? E ele está dizendo, ele é esse cara que tem a pá na sua mão, ele limpa a eira, junta o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca... Esse aqui é o Messias que João Batista conhece. O Messias que vem trazendo ira, o Messias que vem trazendo um machado e corta a árvore que não dá fruto, o Messias que pega a palha que não presta para nada e joga no fogo, é esse Messias que João conhece. E quando ele ouve que Jesus está curando, que Jesus está libertando, está salvando e está dando até comida para o povo, né? João começa a pensar, cara, não bate. Não bate. A revelação que eu recebi sobre o Messias não está de acordo com aquilo que eu estou ouvindo do povo que vem trazer notícia dele. O Messias que eu estou esperando é aquele que vem trazendo juízo e ira contra os rebeldes. Então, quando a gente pensa nisso, a gente começa a entender algo extremamente importante. Se você não conhecer a plenitude de Cristo, crescer no conhecimento de Cristo, a sua revelação acerca dele vai ser manca. E você sempre vai tender a ir para o lado que você conhece acerca dele. Há quem conheça um Cristo que é amor, e isso não é uma verdade? É ou não? É. Há quem conheça Cristo que é misericordioso e faz milagre, também não é verdade? Há quem só conheça um Cristo, o Cristo de João Batista. O Cristo de João Batista é o Cristo que vem trazer juízo sobre os impenitentes pecadores, que também é uma verdade. E aí quando você é do Cristo do amor, da bênção, da obra de misericórdia, do milagre, você tende a esquecer do Cristo que é justiça, que é juízo, que é santo, que é puro, que é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Ao mesmo tempo, quando você tende a ver esse Cristo, que é o homem que lança no fogo aquilo que não presta, você também esquece que ele é bondoso, que ele é amoroso, que ele é misericordioso, que ele é a encarnação do amor, ele é o amor, que a graça de Deus se manifestou na pessoa de Cristo e nos alcançou. Cristo vindo a nós é a boa vontade de Deus para com os homens, como disse o anjo no dia em que Cristo nasceu. Paz na terra e boa vontade da parte de Deus para com os homens. Cristo é tudo isso. E João Batista está esperando o Cristo que vem para destronar Roma. Isso era muito comum naqueles dias. Os homens pensarem que Cristo era um rei humano que viria a partir de uma força militar estabelecer o governo novamente ao povo de Israel. E João Batista também caiu nesse laço. Então o que João Batista está pensando? Cara, isso aí não pode ser o Cristo. Porque o Cristo que eu conheci, ou que me foi revelado, viria com juízo, viria destronando os poderes maus desse mundo e estabeleceria o seu reino e abençoaria o seu povo. Mas olha onde eu estou preso. E ele está lá fora multiplicando pão e peixe. E isso é legal, para piorar um pouco, né? João não só tem uma revelação parcial de quem Cristo era, mas a condição que ele estava vivendo naquele momento não tinha a ver com o Cristo que ele conhecia. O Cristo que João conhecia ia abençoar os bons, e ia matar, destruir, lançar no fogo os maus. E agora o Herodes, que é o adúltero, está sentado num trono, e ele, que é o profeta, está dentro de um cárcere. Aí ele, cara, isso aqui não é compatível. Isso aqui não é compatível. E aí vem a dúvida. Cara, tem certeza que você é o Cristo que havia de vir? Porque eu estou fazendo as contas aqui, as contas de Nazaré, e não bate, cara. Eu estou passando por um momento que não é de acordo com aquilo que eu pensava.
A revelação que eu recebi, e legal dizer para vocês, né, que ele recebeu a revelação mesmo, tá? No capítulo 3, capítulo 3, versículo 13 e 14, né, fala do batismo de Jesus, e João falou. Quando Jesus vem até ele para se batizar, João diz, eu é que queria ser batizado por você, porque já sabia quem Jesus era. Capítulo 1 de João, versículo 29 ao 34, põe para a gente lá, Marcos. 1 de João, para você entender que João Batista não é um profeta emocionado, né? Que está inventando algo da cabeça dele. Ele recebeu. Capítulo 1, versículo 29 de João, por favor. Olha lá, ó. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pode ir adiante, até o 34. Este é aquele a quem eu me referi, quando disse, vem depois de mim, um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho, eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria conhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse dito. De quem que ele está falando aqui? De Deus. Deus falou o que para João? Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer. Esse é o que batiza como Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é. Então ele teve uma revelação legítima, genuína. Eu queria que você já começasse a entrar nisso aqui. Porque às vezes nós estamos diante de pessoas que estão com algumas dúvidas em relação ao que creem, em relação ao que está diante delas, e a gente julga essas pessoas como fracas na fé, como pessoas que não são cristãs até. Mas não é assim. Sabe, de repente essa pessoa nunca teve um encontro com Cristo, por quê? Porque no momento de dúvida, ela não se mostrou ser aquilo que deveria ser. Mas João Batista traz esse consolo para a minha alma e para a sua alma. Não há problema nenhum no momento oportuno você questionar, cara, será que é isso mesmo? Será que é isso aqui? Principalmente nesses momentos de dor e de angústia. Pensa um cara no cárcere. Depois de ter pregado e arrebentado no deserto, as pessoas vinham as multidões a ele. Naquela época os templos estavam ficando vazios, as sinagogas vazias, o templo vazio e o deserto lotado, gente vindo até João, João arrebentando, o ministério bombando, de repente, por denunciar o adultério, ele fica preso, correndo risco de vida. Eu penso ele na cadeia, ali na prisão, meu Deus do céu. Revelação que eu recebia, que o cara viria a libertar o seu povo e abençoar os arrependidos, ia destruir os impenitentes. Cara, a conta não está fechando, e é normal. Em um momento ou outro, você pensar no Cristo que foi apresentado a você e não ver compatibilidade com a história que se apresenta diante de você. Por exemplo, quando alguém pensa num Cristo que é só amor, só bênção e só vitória, no dia da prova fica como? Desesperado. Ao mesmo tempo, de alguém que pensa num Cristo que é justiça e juízo o tempo todo, quando vê as injustiças desse mundo, faz o quê? Normal, eu estou falando de crente, irmão. Lembra no Salmo 73, Asaf? Que olhou a prosperidade do ímpio e falou, cara, não é compatível com o Deus que eu conheço. A prosperidade do ímpio não faz justiça à verdade do Deus que eu conheço. E ele conclui o Salmo dizendo, os meus pés quase se desviaram, até que eu entrei no templo. E quando você entra no templo, ele fala de entrar no templo, uma linguagem mais própria para a gente, né? Ele está dizendo, cara, quando eu fui até o Senhor, eu consegui enxergar a parte que me faltava. Então é normal você fazer igual Asaf e João Batista, e no momento onde a sua situação não é compatível com Cristo que você descobriu, você ter dúvida. Eu, particularmente, tenho muita dúvida. Paro assim para pensar, cara, meu Deus do céu. Né? Quando eu vejo uma pessoa num estado de miséria tão profundo a ponto da pessoa não conseguir raciocinar que existe um Criador, isso arrebenta comigo.
Sabe, uma pessoa que vive uma vida extremamente alienada da realidade. Acorda, come, passa o dia, depois dorme, acorda, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E eu fico olhando, cara, essa pessoa está indo ao inferno. E isso nem passa pela cabeça dela. Uma pessoa num estado de miséria tão grande que ela não consegue nem reagir em face das necessidades que se apresentam no dia a dia. Eu fico olhando, meu Deus, mas como assim? Eu sou tão consciente das verdades do texto bíblico e essa pessoa está assim, cega. E aquela coisa toda, né? E eu fico meio assim, né? Mas tem no texto uma solução maravilhosa para isso. Está no texto. Então, a primeira coisa que eu queria que você pensasse aqui comigo, para a gente pensar, né, é isso. João Batista, que Jesus vai chamar do maior profeta nascido de mulher, teve dúvida no momento. Não porque ele parou de crer, ou porque a fé dele titubeou, mas compreensão e revelação. Compreensão e revelação fazem toda a diferença para viver a vida cristã. Se você não tem uma compreensão correta da vida cristã, pode esperar, a tua hora vai chegar. Você vai ter conflitos em relação às questões que vão te cercar. Se você não compreende quem é o Cristo em sua plenitude, quando a vida se apresentar de modo incompatível, você vai falar, meu Deus, pensei que era de outro jeito, não é? Pensei que era de outro jeito. Isso tem que confortar o meu e seu coração. Nós precisamos entender que isso é coisa de homem mesmo, que isso é coisa de ser humano mesmo. Ser humano, em virtude da sua limitação, não consegue ser pleno, não consegue estar firme o tempo todo, não consegue bater no peito e falar de si próprio, eu nunca duvidei de alguma coisa, pelo contrário. É nessas fraquezas que o poder de Deus se aperfeiçoa. São nesses momentos que Deus se apresenta diante de nós, suprindo a nossa carência. E eu vou para o texto para mostrar isso a vocês. Quando os discípulos de João chegam lá, Jesus responde, versículo 4, então Jesus lhes respondeu, voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E parece que Jesus está tirando onda com a cara de João. Por quê? Porque a crise de João no cárcere é porque ele está ouvindo essas coisas aqui. O que João Batista está ouvindo? Que Jesus está curando, que Jesus está sarando, que Jesus está libertando, que Jesus está fazendo. E ele, cara, não é compatível com o Jesus do juízo que eu preguei. Não é compatível com aquele Messias que traria juízo que eu... Não é compatível, e Jesus reafirma a sua obra. Jesus reafirma o que ele estava fazendo. E parece que isso aqui é, como eu disse, é Jesus tirando onda com a cara de João, mas é Jesus indo para a Bíblia. E indo para a Escritura mostrar a João que João só conhecia um pedaço dele, mas a Bíblia revelava um outro pedaço. Primeira coisa que a gente vê aqui é a profecia de Isaías acerca do Messias no capítulo 35, versículo 5 e versículo 6. Põe para a gente, Marcos, por favor. 35 de Isaías, versículos 5 e 6. O contexto, né? Depois você lê o contexto em casa. Mas qual é o contexto? O contexto são as bênçãos futuras do reino messiânico. As bênçãos futuras do reino que há de ser estabelecido através do Messias. E nesse momento do texto ele diz, então os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos se destaparão. Versículo 6. Então os coxos saltarão como cervo e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. O que ele está falando aqui? Não tem esse Messias que vai vir para redimir o que o pecado destruiu? Quando o reino dele for estabelecido e começar a ser estabelecido, vocês vão ver cegos vendo, coxos andando, surdos ouvindo, mudos falando, mortos sendo ressuscitados. E eu gosto de Jesus por isso, está vendo? Jesus podia falar qualquer coisa, mas ele vai para a Bíblia. Ele vai para o texto bíblico. E João Batista conhecia o Antigo Testamento. João Batista conhecia as profecias sobre o Messias.
E aí me perdoe, irmão, perdoe, sabe? Mas todas as vezes que você estiver em crise, como eu passo pelas minhas próprias crises, você só pode ir para um lugar, procurar resposta para isso, para o texto sagrado. Lembra que eu falei da minha dificuldade assim, de ver uma pessoa num estado de miséria quase que alienado da realidade? Isso para mim me assusta. Cara, como é que Deus permitiu que uma pessoa se colocasse nesse lugar assim, de alienação tal, que a pessoa nem reflete sobre nada, cara, não passa nada pela cabeça dela. Um dia eu tive a oportunidade de chegar perto de alguém assim, com muita dó no coração. Aquela peninha, né, que a gente tem, aquela peninha, cheia de dó, como se a gente fosse mais misericordioso que o Criador. Eu fui lá, mais misericordioso que Deus, né? E aí eu cheguei pertinho e tal. E aí eu ofereci auxílio, ajuda, e ofereci algo que aquela pessoa falou assim, não, desse jeito eu não quero não, eu. Que isso? Ah, como assim, cara? Tá... A palavra exata para falar sobre o estado é miséria. Cara, tá na miséria. Como assim? Você não quer... Não, isso aí eu não gosto não. Era como se Deus falasse no meu ouvido, tá vendo? Não há homem que não me rejeite. Não há homem que seja arrogante o suficiente para me desprezar. Eu falei, uau. Então, eu não precisava ir lá para saber disso. Eu podia ir para o texto bíblico. Todos pecaram. Todos estão desviados da vontade de Deus. Todos os homens estão afastados do Criador. Todos os homens estão num estado de rebeldia contra o Criador. Aí você fica pensando, cara, a pessoa é tão maneira, ou a pessoa é tão boazinha, chega perto para tu ver. Se aproxima para tu ver. E você vê que aquele estereótipo, sabe, que não agride ninguém de longe, de perto é um problema sério. Você consegue ver que de pertinho o pecado, a rebeldia contra o Criador está ali. E o problema é que a gente não vai para o texto bíblico, a gente quer refletir a partir das nossas próprias compreensões, das nossas próprias reflexões, como se nós fôssemos bons o suficiente para dizer o que é o que não é. Se Deus falou em sua palavra que todos os homens estão perdidos, afastados dele, você não precisa ir atrás de homem nenhum para saber disso. É a verdade da palavra de Deus. E Jesus apela para o texto bíblico para mostrar para João, cara, isso aqui é o cumprimento do que a Bíblia diz sobre mim. Isaías falou que quando o reino chegasse e eu trouxe o reino, isso aconteceria. Então, perceba. Alguém disse um dia de maneira muito sábia, né, que a fé verdadeira, ela questiona. A fé verdadeira, ela pergunta, porque fé que não faz pergunta é fanatismo. Você não pode se deixar levar sem ser convencido da verdade que te guia. Né, a historinha de Lutero, quando foi convidado à dieta de Worms para negar os ensinos dele, ele falou assim, cara, a não ser que eu seja convencido pela palavra e pela minha consciência, eu não posso voltar atrás, é perigoso e contra a consciência. E isso serve para os dois lados. Se você é plenamente consciente de que isso aqui é uma mentira, você não pode estar aqui. É perigoso ir contra a consciência. Na verdade, nenhum homem que nega a sua própria consciência é confiável. Nenhum homem que olha para dentro de si, está convicto da verdade e nega aquela verdade é confiável. Então, sabe? A fé verdadeira, ela não é alienada, ela não é desprovida de razão. A fé verdadeira questiona, mas tem um lugar para encontrar resposta. A fé verdadeira vai para a verdade de Deus. A fé verdadeira vai para a revelação de Deus. E eu acho mó legal, né? Que às vezes a gente vê um pessoal questionando a vida, meu Deus, tá tudo mal, tudo errado e tal. Aí vamos bater um papo, trocar uma ideia, né? Já leu a Bíblia toda, irmão, de capa a capa? Não. Vai nos estudos bíblicos? Não. Está sempre ouvindo pregação bíblica do jeito que a Bíblia é, né? Não do jeito que a gente quer ouvir? Não. Então é comum que alguém que não conheça a verdade de Deus não saiba lidar com os problemas dessa vida que são explicados por ela.
sabe? Você pode até pensar que algumas respostas para algumas questões são simplistas demais, né? Mas aí entra o aspecto sobrenatural da coisa, e é lindo isso aqui é maravilhoso que eu vou te dizer. Quando você não entender alguma coisa, o Espírito de Deus vai te fazer confiar. O que a gente não entende, a gente deposita a confiança no Senhor. Se Deus é poderoso o suficiente para salvar sua alma, com certeza é poderoso para estar fazendo tudo direito, mesmo que você não compreenda, mesmo que não haja uma explicação lógica no seu imaginário, na sua compreensão em relação àquilo. Então eu quero fazer um apelo para você. Antes de condenar a história de Deus, vá para a revelação de Deus. Vá para o texto bíblico. Vá para a palavra de Deus e você vai encontrar lá resposta para tudo, absolutamente tudo. E aquilo que for um mistério que não foi explicado, e eu nem estou falando de questões que, né, se Adão tinha umbigo, não estou nem falando disso. Estou falando de coisa que realmente é ambíguo. Você olha para a Escritura e você fala, caramba, e agora? Confia no Senhor, que salvou sua alma e tem cuidado de você. Mas olha que coisa linda. Jesus vai a João Batista, ou envia os discípulos de João Batista pregando para João Batista. E de vez em quando o profeta precisa ouvir também uma pregação. Está vendo? Não há, isso aqui é para te encorajar. Me encorajou, não sei você, mas me encorajou. Não há profeta grande o suficiente, nós estamos falando do maior nascido de mulher, né? Grande o suficiente que de vez em quando Deus não tenha que... Todo profeta precisa ser ministrado. Todo profeta precisa ouvir a pregação, precisa ouvir a verdade de Deus, a palavra de Deus, aquilo que Deus tem a dizer. Por quê? Porque nenhum de nós temos conhecimento pleno da verdade de Deus. E no momento de parafuso, Deus vem com a sua palavra e consola o nosso coração, meu coração, seu coração. Foi pela palavra que Jesus consolou o coração de João Batista. No final ele termina dizendo que aos pobres o evangelho está sendo pregado. E aí já é outra profecia. Isaías ainda 61, versículo 1 em diante. O Espírito soberano, o Senhor, está sobre mim. Porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres. Está vendo? Os pobres estão diante de Jesus ouvindo a pregação do Evangelho. João Batista estranha aquilo, mas Isaías já falou. Que o ungido de Deus, aquele sobre quem estaria o Espírito do soberano, ele viria aos pobres para pregar o Evangelho, boas notícias. Aí continua, né? Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros. O que Jesus está falando para João? João, você tem uma parte da revelação, vou te entregar outra parte. Você compreende um pouco sobre quem eu sou, mas eu vou te entregar o resto, que você ignorou, que você, conhecendo o livro de Isaías, deixou passar batido. E a aplicação para isso é muito enriquecedora. Agrega muito na qualidade da nossa vida cristã. Quanto mais nós conhecemos da revelação de Deus, de Cristo Jesus, quanto mais nós sabemos sobre Ele e sua verdade, mais fácil fica de viver nessa vida terrível. Essa vida terrível pede respostas que às vezes nós não conseguimos dar, mas a verdade de Deus dá as respostas para essas coisas. E é simples assim, é como você chegar numa empresa e te colocarem num departamento que carece de instrução prévia. Todas as vezes que você tiver de lidar com algo no qual você não foi instruído, você vai entrar em crise. Meu Deus, não sei fazer isso. Meu Deus, não me ensinaram a fazer isso aqui. Tem coisa que é fácil e de maneira assim muito intuitiva você desenvolve ali, você desenrola, mas tem coisa que é complexa, que precisa de instrução. E é por isso que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz. Sabe o que o salmista tinha em mente? Nessa fala dele, ele tinha em mente uma trilha escura. Quem já fez trilha à noite? Eu já fui no monte à noite, né, irmão? Aí tu pega a lanterna do celular e vai ali para não sair da trilha, não tropeçar em nada. Bem, assim, minha juventude, né, muitos anos atrás, a gente ia muito no morro lá perto de casa, às vezes à toa, às vezes para soltar pipa, às vezes para pegar manga, às vezes para pegar jaca, né?
E a trilha estava sempre lá, só que às vezes o mato estava mais alto do que de costume, né? E, cara, só pode ser o diabo que colocava aquilo na vida da gente, né? O cara que estava lá na frente amarrava um pedaço de mato no outro, no meio da trilha, deixava ali, dava um nó, bem apertado, pulava o mato amarrado e deixava quem vinha atrás. Irmão, não tinha como não cair. Não tinha como não cair, né? Era um tipo de armadilha no meio da trilha que você não tinha como evitar. Agora o salmista está dizendo para mim e para você que numa trilha escura, no meio da noite, a única coisa que pode te auxiliar a andar bem, sem tropeçar, sem cair, sem pisar em buraco, sem lidar com os problemas da trilha, é aquela luz, que é a palavra de Deus. O que João Batista está precisando aqui? Está precisando de Bíblia. João Batista está precisando de Bíblia. E Jesus dá a Bíblia para ele. Isaías 35, Isaías 61. Agora fica na sua aí, em nome de Jesus. Quanto mais você conhece da palavra, mais fácil fica para viver essa vida de horror. Quanto mais você conhece da natureza do pecado, da natureza da redenção, da natureza da criação, da natureza das obras de Deus, do plano de Deus, do que Deus está fazendo no mundo. Eu sempre coloco desses termos, né? Toda pessoa que é salva pela SAMU não fica no asfalto. Já pensou nisso? Que a SAMU bota dentro da ambulância e leva para o hospital? Por que Cristo nos salvou e nos deixou aqui ainda? Passando por essa luta toda, por tudo isso que a gente está vivendo. Sabe? É refletir. E a Bíblia explica. Deus está usando todas as coisas para aperfeiçoar um povo para si, para nos colocar naquela forma chamada Jesus. Não vai ser pleno aqui, mas Ele está fazendo isso para a sua glória, para o seu louvor. Usa a nossa vida para evangelizar o mundo. Nós somos luzeiros que brilham em meio às trevas. Nós somos a luz de Cristo Jesus nesse mundo. Nós revelamos Ele nesse mundo. E eu poderia ficar falando aqui até amanhã do porquê que você ainda está aqui. Mas se você não sabe dessas coisas reveladas na palavra de Deus, num dia de crise você vai falar: Senhor, por que tu não me leva logo? Por que o Senhor não me tira dessa vida? Por que o Senhor está deixando eu passar por isso? E aí você vai para os textos, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que Deus está aperfeiçoando o seu povo, que nós somos membros do corpo de Cristo, que através da nossa vida Deus está alcançando o mundo, e aí você vai. E aí você fala igual o apóstolo Paulo: morrer é lucro. Eu queria ir embora dessa vida e estar ao lado dele, mas me encontro em aperto, porque ficar aqui e dar fruto também é bom, apesar de tudo. Conhecimento da verdade, da palavra de Deus, da revelação de Deus, muda tudo no estilo de vida do cristão. Se João Batista lembrasse das profecias do Antigo Testamento que Jesus cita aqui, ele não teria problema naquele cárcere. Ele saberia que o reino de Deus pelo Messias comporta esses benefícios que Jesus estava fazendo ao seu povo. E ele fecha dando uma agulhada em João. Versículo 6 ele diz: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Isso é maravilhoso. Torno a dizer, profeta também precisa ser ministrado. Profeta também precisa ser corrigido. Profeta também precisa ser colocado no seu devido lugar, porque profeta também se perde. Profeta também entra em parafuso, entra em crise, entra em dúvida. Profeta também tem dificuldade de entender plenamente as coisas. E aí Jesus está fazendo esse papel, mostrando para ele que a Bíblia explica o que está acontecendo, mas mais do que isso, dá um alerta. Bem-aventurado é quem não acha em mim motivo de tropeço. E o que isso significa? Achar motivo de tropeço em Jesus. Isso significa aceitar, mesmo sem compreender, que Jesus sabe o que está fazendo. Você pode, vou fazer uma aplicação bem prática para você entender isso aí com isso aqui no coração. Você pode perfeitamente aceitar um Cristo que abre porta de emprego. Você pode perfeitamente aceitar um Cristo que providencia meios para o casamento. Né? Todo mundo que casou, todo crente que casou tem um testemunhozinho. Né? Deus deu os refrigerantes todos, veio o salgadinho, aquele negócio todo, tu já sabe, né?
Fui comprar um apartamento, o documento que precisava pagar já estava pago. Toda hora a gente ouve um negócio desse. E Deus faz mesmo, irmão. Mas esse Cristo é muito fácil de aceitar. Qual é a dificuldade de aceitar um Cristo que satisfaz as suas vontades e as minhas vontades? Agora, quando ele te coloca num lugar de desconforto, você pode encontrar nele motivo de tropeço. Quando o Cristo que está diante de você não é o que você queria, você corre o risco de tropeçar, e quem tropeça, cai. Então, o que não é encontrar em Cristo motivo de tropeço? Aceitar. Eu não estou dizendo para você, eu já falei sobre isso aqui. A fé verdadeira não é desprovida de razão. E eu não estou falando para você entrar num lugar de alienação e aceitar tudo sem questionar. O que eu estou querendo dizer é que você precisa descer desse lugar. Eu preciso descer desse lugar onde nós questionamos aquilo que Deus faz do jeito que decidiu fazer. Que nós não podemos nos colocar no lugar de questionar por questionar. Eu não questiono por questionar, eu questiono porque eu quero viver melhor diante desse Deus. Eu quero uma explicação de como eu lido com as coisas que estão diante de mim. E se ele disser, a minha graça te basta, o que você vai fazer? Você lembra disso? Por 3 vezes orei, pedi para tirar o espinho da carne, e ele não tirou. Por 3 vezes eu pedi. Irmão, eu não estou falando de um crente meia boca igual eu, estou falando do Paulo. Do apóstolo Paulo, intimão de Deus, que foi ao terceiro céu, teve aquelas coisas, aquelas visões todas e tal. É dele que eu estou falando. E ele orou 3 vezes e Deus falou, não, vou tirar. Não vou fazer. Não vou te dar. Não é do seu jeito. Então o que eu faço? A minha graça é o suficiente. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua. Eu vou falar um negócio que pode escandalizar, mas é a maior verdade do mundo. Se tem uma coisa que Deus faz questão que age na vida do cristão, é fraqueza. Porque é a plataforma onde o poder dele, é a vitrine onde o poder dele, e ainda que pelo seu sofrimento, Deus vai glorificar o nome dele nessa terra. E o que a gente faz? A gente não encontra nele motivo para tropeçar. A gente aceita, levanta a mão e diz, eu não sei, mas tu... A gente toma as palavras do profeta Ezequiel e diz, Senhor, tu sabe. Tu sabe. Tu sabe. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos dê graça. Para em meio às dificuldades e os problemas da vida, em meio às nossas muitas dúvidas, nós confiemos no Cristo da cruz. Naquele que entregou a vida por mim e por você, que já fez infinitamente mais do que nós merecíamos. Que nós possamos, nos momentos de dor e de angústia, continuar dizendo que Ele é bom, ainda que a vida não seja. Que nós possamos continuar afirmando que Ele é bom, ainda que nós não sejamos. Que nós possamos continuar afirmando que Ele é bom, ainda que as pessoas não sejam boas conosco. Amém?